Queridos irmãos, queridas irmãs, que as bênçãos de Deus, nosso Pai Celestial, e de Jesus, o nosso amigo incondicional todas as horas, se faça então sobre todos nós, nesta noite. Agradecemos do fundo do coração a imensa honra imerecida de estarmos aqui, na tribuna desta casa tão conceituada. Agradecer por esta honra imerecida, como falamos, ao Sérgio e aos demais irmãos que nos convidaram. Neste último trabalho do ano de 2015. E ficamos então, desde que recebemos o convite, a meditar o que poderíamos estar conversando, pois que não somos orador. E aí então nos veio então a intuição de estarmos trazendo uma reflexão, uma conversa sobre o Mestre Jesus, sobre um dos temas que mais particularmente gostamos de abordar e é uma das nossas metas para o próximo ano vindouro. O trabalho interno, eu falo mais particularmente agora, em meu coração, sobre o desenvolvimento e aquisição do Reino de Deus. Para iniciarmos então as nossas reflexões, convido então os senhores e as senhoras a fazer uma viagem para aquela Palestina do ano 2000, de 2000 anos atrás, em que o Mestre Jesus estava entre nós. E para isso, trazemos então a narrativa do Espírito Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, em que ele fala, nos transportando para aquela época maravilhosa, em que nos primeiros anos, nos primeiros dias do ano 30, depois do Mestre querido passar alguns dias no deserto escaldante e difícil da Judéia, junto ao Batista, o Mestre desceu então para o oásis de Jericó e dirigiu-se naquele mesmo dia para Jerusalém, onde pernoitou. No outro dia, sentado então como um peregrino às bordas do templo de Jerusalém, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pela sua presença, pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram então sem maior interesse. Mas Hanan, que mais tarde seria o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-lhe a palavra nos seguintes termos: Galileu, o que fazes na cidade? E o Mestre Jesus então pousou os seus olhos lúcidos sobre ele e respondeu: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou o Cristo então com modesta beleza e com modesta nobreza. Reino de Deus? Indagou o sacerdote já com certo sorriso de ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Indagou Hanan. Esse reino, disse o Mestre, é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. E o diálogo então continuou. Mas, queridos irmãos, desde então, o Mestre querido revelou o objetivo de sua vinda entre nós: a implantação do reino de Deus, ou o reino dos céus, no coração de todos os homens, no coração
de todos nós. Como todos nós sabemos, através dos nossos estudos dos evangelhos, o reino de Deus, ou o reino dos céus, é o tema central da pregação de Jesus desde a sua primeira pregação. Desde quando ele se dirigiu para Cafarnaum, naquela manhã radiosa, e lá encontrou André e Simão Pedro, a lançar as redes sobre o mar e os convidou. E ao meio-dia, o mestre inaugurou o primeiro evangelho no lar, na casa de Simão Pedro. E na mesma tarde daquele dia esplendoroso, fez a primeira divulgação, explanação e ensinamento sobre o reino de Deus para os homens, ao lado ou às margens do mar da Galileia. Mas vemos que enquanto o apóstolo Mateus se dirige aos judeus, como poderemos ver nas versões das várias Bíblias, na maioria das vezes Mateus fala em relação ao reino dos céus, enquanto que Marcos, Lucas e João falam sobre o reino de Deus. Expressão essa que, como sabemos, tem o mesmo sentido, porém muito mais inteligíveis para os que não eram judeus à época. E trazemos então Douglas no Novo Dicionário da Bíblia para aclarar um pouquinho mais o nosso raciocínio sobre essa questão. E ele fala então, o emprego do reino dos céus em Mateus, certamente devido à tendência no judaísmo de evitar o uso direto do nome de Deus. Seja como for, nenhuma distinção quanto ao sentido deve ser suposta entre essas duas expressões, explicando para nós que os dois termos estão corretos, só diferenciando em relação a cada evangelista para o seu objetivo, enquanto que Mateus falava muito mais aos judeus, Lucas, Marcos e João falavam de uma forma mais global. Mas, queridos irmãos, afinal de contas, o que significa esse reino? Primeiramente, precisamos definir o que é um reino. E isso é muito fácil, pois reino nos leva a refletir ou nos leva a entender sobre monarquia ou sobre hierarquia. Um estado cujo soberano é um rei ou uma rainha. Há um superior e há súditos. Há aquele que orienta e há aqueles que são orientados. No entanto, o Mestre querido afirmou que o reino de Deus está dentro do homem. Por essa razão, esse reino, então, como colocamos na lâmina, consiste numa hierarquia de valores e de fatos que integram a natureza humana. Hierarquia de valores e de fatos que integram a nossa própria natureza. Nesse sentido, resta-nos saber ou meditar quais são esses valores que orientam o nosso reino interior. Para saber então se estamos construindo realmente o tão almejado reino de Deus, o reino dos céus, que Jesus nos ensinou já há mais de 2000 anos atrás. Para isso, então, devemos observar as nossas atitudes diárias e os valores que se sobressaem em nossas vidas. Se o soberano que rege as nossas ações internas ainda é o orgulho, o egoísmo, o ciúme,
a ambição, a tola vaidade. Não podemos esperar então que esse reino seja um reino de luz. Se nossos interesses estão voltados somente para os interesses do terra a terra, para o conforto físico e para o lazer, somente para a satisfação dos desejos passageiros da carne, estamos construindo um reino sobre a areia ilusória da existência física. Sabemos nós que todas essas questões do bem-estar, de como vamos nos fazer nossa manutenção no dia a dia é importante. Pois que somos, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, homens no mundo, mas não homens do mundo. Devemos estar na sociedade como homens e mulheres responsáveis com os nossos trabalhos, os nossos afazeres, com os pés no chão, mas com o olhar na eternidade. Tomando os cuidados necessários com responsabilidade para os nossos trabalhos, para a aquisição do lazer. Mas devemos tomar cuidado para a aquisição daquele tesouro, onde a ferrugem não corrói e as traças não roem. É esse o dizer da espiritualidade. É esse a indicação dos espíritos superiores que codificaram a nossa santa e bendita doutrina espírita. E esses, queridos irmãos, são os dias para que possamos fazer então essa viagem interna de reflexão. Pois que ao final de cada ciclo nos pegamos então planejando as nossas atitudes para o próximo ano que aí será. Nos pegamos fazendo um exame de consciência sobre os atos passados. E é necessário então que paremos um pouquinho e colocamos então no nosso íntimo isso particular. Não precisa falar para ninguém, mas é em nosso íntimo. Para vermos então quais são os valores que realmente damos prioridade. Antes que a professora mais fabulosa nos venha chamar a atenção. A professora dor. Porque não precisa haver o sofrimento para despertar as nossas consciências. E sabemos nós que os espíritas somos aqueles que procuramos, na medida do possível, andar sobre a terra como homens e mulheres do mundo, porém com o olhar na espiritualidade, porém, na medida do possível, com a nossa consciência desperta, com os valores que elencamos para a nossa melhora íntima. Mas, se nessa hierarquia, então, percebemos nesse exame que as virtudes em nosso íntimo são as soberanas de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual, então poderemos saber que o reino de Deus, que Jesus tanto falou, já se instalou em nosso íntimo. O próprio Mestre querido, certa feita, já afirmou: meu reino não é deste mundo. Com esta afirmativa, podemos deduzir que ele se referia então a um reinado diferente. A um reinado construído portas adentro dos nossos corações, da nossa consciência. Considerando então tudo isso, podemos desde já, e é a proposta de hoje à noite, fazermos uma análise do nosso império íntimo para sabermos realmente quem detém o poder das nossas ações. E de posse desse balanço sincero que vamos fazer particularmente, teremos condições então de estabelecer a ordem ideal que irá então nos favorecer na construção deste estado ditoso íntimo que tanto desejamos. Mas lógico, os senhores deverão estar perguntando: como atingir esses objetivos? Como atingir esse objetivo?
através do autodescobrimento, através da iluminação íntima. A tradição a respeito da iluminação interior, que irá despertar esses valores, praticamente se inicia com o grande Siddhartha Gautama, o grande Buda. Depois de longas peripécias, quando ele se sentou à sombra de uma árvore bode, defronte de um rio, e mergulhou no seu mundo íntimo, no mundo interior, para meditar, como dizem as tradições, iluminou-se. Dias mais tarde, um jovem discípulo, vendo meditar, comoveu-se até as lágrimas e ficou contemplando. Quando ele abriu os olhos, o jovem indagou-lhe: Mestre, tu és Deus? Não, não sou Deus. Então, mestre, tu és um anjo? Não, também não sou. E por que me perguntas? Por que brilhas, mestre? E por que brilhas, mestre? E o Buda então lhe respondeu: porque estou desperto, consciente da verdade. E todo aquele que encontra a verdade adquire brilho interior. Jesus, ao nos incentivar dizendo: brilhe a vossa luz, assegurou que essa iluminação interior é uma realidade possível a todos. E a doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, nos dá os meios para que possamos, passo a passo, ir adquirindo esta paz interior, esta iluminação íntima. A iluminação interior faz parte de todo o ensino de Jesus. Quando, por exemplo, ele cita: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça é o grande desafio que todos nós deveremos enfrentar, deveremos buscar nos nossos dias. Qual aconteceu com o grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, o maior exemplo que temos em toda a história da humanidade, como colocamos há tempos em nosso livro, de uma reencarnação dentro da mesma encarnação. Aqueles que leram Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, percebe então o apóstolo dos gentios como o primeiro perseguidor do cristianismo nascente, do cristianismo primitivo. Porém, ao encontrar Jesus às portas de Damasco, Paulo refaz totalmente a sua trajetória e teve a coragem de deixar para trás o homem velho e, dentro da mesma encarnação, pautar uma nova encarnação, trabalhando pelo cristianismo, pelo desenvolvimento do cristianismo nascendo, renascendo então novamente para Jesus, ao ponto dele declarar: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. O que é, porém, queridos irmãos, a iluminação interior? Iluminação interior. Não é, ou não se trata de forma alguma, de um estado alterado de consciência, de paranormalidade, nem de mediunidade,
ou de qualquer outra faculdade intelectiva. Trata-se de uma atividade de autoconscientização. É a revelação da verdade do ser e também é a busca do vir a ser. E é por isso mesmo que ela está ao alcance de todos nós, ao alcance de todos os indivíduos, que não devem postergar ou deixar para depois a sua conquista, o estado de autoiluminação. Já dizia o grande Lao Tse, quem conhece os outros é um sábio, mas quem conhece a si mesmo é um iluminado. Porque é muito fácil conhecer os nossos irmãos. É muito fácil apontar o dedo para os erros, para o caráter dos nossos irmãos. É muito fácil julgarmos as pessoas. É muito fácil colocarmos a pessoa num juízo ou na nossa crítica, muitas vezes ácida. Sem percebermos que, ao apontarmos um dedo para o nosso irmão, nós temos 3 dedos voltados para nós. Mas, para se autoconhecer, para nos autoconhecermos, é indispensável a iluminação íntima, a autoiluminação, que não passou despercebida de forma alguma pelo grande codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, conforme nos recordamos naquela famosa questão muito conhecida de todos nós espíritas, a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele interroga então aos benfeitores da humanidade: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Não se trata, queridos irmãos, de qualquer meio prático aí. De qualquer meio. Mas percebamos então a inteligência e a profundidade da pergunta de Kardec. Ele coloca o meio mais eficaz, ou seja, o melhor meio, pois que existem outros meios, mas qual o melhor, o mais eficaz? Como consequência, a resposta então foi incisiva. Um sábio da antiguidade já vos disse, está aí. Conhece-te a ti mesmo. E não é fácil. Pois que de ordinário, e eu falo particularmente, o nosso orgulho não nos permite. A luta é diária. Porque séculos e séculos de muitos erros, reencarnação e reencarnação de desvios, usando o Evangelho de Jesus para nosso próprio proveito, usando da linguagem falada para transmitir aos nossos irmãos as facilidades do mundo, e orgulho exacerbado de seita, de raça, de posto, muitas vezes não nos permitem esse conhecimento interno. E quase sempre fugimos, pois que temos medo de nos autoconhecermos e fazermos aquela viagem interior. E Kardec, então, no seu bom senso, ele aprofunda um tanto quanto mais, tendo em vista a todos nós, no futuro e para agora, na questão 919A, falando então, ou pedindo, aprofundando, para Santo Agostinho, o qual deu então uma resposta comentando numa bela página de filosofia ética, que logicamente ela é extensa, e o convite está aqui para os senhores estarem pesquisando logo a mais em casa, mas que sintetizamos, perguntando qual o meio de consegui-lo. E em síntese, trazemos aqui.
Fazei como eu, nos diz Santo Agostinho. Toda vez que buscava o leito para o repouso, procurava revisar os meus atos daquele dia. Quando me dava conta dos erros, de imediato, no dia seguinte, procurava reabilitar-me. E quando estava certo, procurava seguir adiante. E a resposta segue. A resposta que daria uma exposição ou várias exposições. Mas está aí então o segredo para que possamos então aprofundar e fazer o nosso conhecimento interno. E ao aprofundarmos um pouco mais a nossa reflexão em relação a essa resposta muito conhecida de todos nós espíritas, podemos dizer com certeza que o que Santo Agostinho está nos indicando nada mais é do que um exame de consciência. Os senhores poderão concordar ou não conosco, mas é um exame de consciência, muito apropriado para os dias que estamos vivendo agora. Em nossa consciência, perguntando para nós mesmos o que estamos fazendo, quem somos, para onde vamos, o que eu posso melhorar, particularmente. E poderemos nos perguntar, e por que exame de consciência? Palavra muito conhecida, muito praticada. Allan Kardec, igualmente, teve a preocupação com essa consciência, ou com esse exame de consciência, ao interrogar as mesmas entidades superiores, conforme vemos na conhecidíssima questão 621 do Livro dos Espíritos, no qual ele coloca: onde está escrita a lei de Deus? Olhem que maravilha! Não é na tábua, não é na Bíblia, por mais que respeitemos. Não está nos livros além a quem. E a resposta, sendo esta a segunda questão mais sintética de toda a filosofia espírita, os espíritos nos colocam na consciência. Em nossa consciência. A primeira resposta mais concisa ou mais sintética de toda a filosofia espírita, e os senhores poderão estar pesquisando, que se encontra no Livro dos Espíritos, é a questão 625, em que Kardec pergunta e faz então o link com o grande mestre Jesus, perguntando: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. E sempre que conversamos ou estudamos a respeito desse tema, ficamos cada vez mais impressionados com a facilidade que os espíritos superiores têm em sintetizar grandes conhecimentos para a nossa vida em frases curtas. Porque espírito superior não coloca nem uma vírgula a mais do que não é necessário, nem um ponto a menos. Coloca exatamente aquilo que precisamos ouvir e que precisamos entender. Desse modo, a iluminação interior é uma conquista que não devemos postergar, deixar para depois. Trabalhar, então, em nossas consciências, como está na questão 621. Isso particularmente, nos questionando o que podemos melhorar, o que está em meu íntimo, qual a minha atitude perante os problemas da vida do dia a dia, que nada mais são do que fatores educacionais. Porque, queridos irmãos, o que temos aprendido em todos esses anos de doutrina espírita é que a lei divina de forma nenhuma é punitiva. A lei divina, ela é especificamente educativa. Deus não pune. As suas leis estão aí para nos educar. Deus, nosso Pai, só quer o nosso bem. Não devemos de forma alguma temer a Deus, amar a Deus. Não devemos de forma alguma pensar que Deus, o Jesus, é fiel. Não são eles, nos diz respeito a nós.
É essa questão, é esta fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz agora, para que possamos todos nós andarmos com os nossos próprios pés em relação à divindade. O Pai não nos quer de forma alguma de joelhos. O Pai nos quer de pé, porque de pé podemos trabalhar mais, podemos correr, podemos ajudar, podemos dar as mãos. Desta forma, nos perguntamos, como realizar então essa iluminação interior? Como será possível realizar esta iluminação interior? Porque não basta somente falar, mas tem que também colocar os métodos. Nesse sentido, o grande expositor espírita e referência mundial da doutrina espírita, Divaldo Pereira Franco, que estará conosco, inclusive um convite no próximo mês de março, pela Federação Espírita do Paraná, novamente aqui em nossas cidades, ano que vem, talvez a última, não sabemos. Ele então nos coloca que existem vários métodos para que possamos conseguir esta iluminação interior, que procuramos nesta noite compartilhar com todos os irmãos. Ele coloca, existem vários métodos. Ela pode vir suavemente, pouco a pouco, mediante o trabalho incessante do bem, através da oração, da meditação, da reflexão profunda. Então está aí alguns dos métodos. O trabalho no bem vai nos predispondo a que, ao olharmos as dificuldades do nosso irmão, nos colocamos em seu lugar e aí então nós fazemos essa viagem interior. A prece, a meditação que todos nós devemos realizar, fazer uma parada no dia a dia, na semana, ler uma boa obra espírita, vai nos proporcionar para que possamos fazer essa viagem interior e para que possamos fazer com que essa luz brilhe. E Divaldo ainda nos coloca que muitas vezes essa iluminação interior acontece através de um insight. Um insight. De um momento para o outro, ela irrompe e domina o nosso íntimo. Um insight. Quantas vezes lemos, relemos, pesquisamos, estudamos, conversamos e ouvimos algumas questões, vamos aqui falar em relação à doutrina espírita, mas que passa batido. De repente, nos dá um clique, um insight. Agora entendi. De uma hora para outra. Divaldo Pereira, para nos ajudar nessa reflexão, nos conta que quando ele era criança, nordestino, lá na Bahia, ele fala que cantava o hino nacional, a bandeira, porque era obrigado, no meu tempo também, era obrigado nas escolas de ensino fundamental. E no trecho que dizia, a verdura sem par destas matas, fala que se comovia até quase chegar às lágrimas. Fala ele que ele era apaixonado pelo Brasil por causa da verdura sem par dessas matas. Porque verdura no interior da Bahia e aqui também, em nossas cidades, era couve, alface, repolho, hortelã. E reflexionava, meu Deus, como é possível matas de repolho, couve, alface, que coisa mais linda esse nosso Brasil. Essas tantas verduras. Então, ele pensando nesse sentido, ele cantava, falava ele com entusiasmo e orgulho. E nesse momento citava que o seu peito parecia que iria explodir porque nasceu num país de tamanha beleza e tamanha riqueza. Passaram-se os anos, ele nos diz, e mesmo adulto, continuava com essa falsa interpretação. Certo dia, ele nos diz, subitamente teve o tal do insight, o tal da iluminação. Meu Deus, falou ele, não é verdura,
é verdura, são as matas verdes. Que decepção, falou ele. Então podemos experimentar muitas vezes esta iluminação em nossos atos da vida diária, esse insight. Por isso é importante o estudo em relação à doutrina espírita, as exposições, que de repente o assunto é o mesmo, mas colocado de uma outra forma, nós temos esse, agora eu entendi. Desta forma eu entendi. Da outra, não estava muito claro. Esse insight que todos nós temos é o despertar da consciência que temos, que nos proporciona a percepção de que nós somos, mas também do que poderemos e deveremos ser, deixando um pouco de lado a indumentária fantasiosa da humildade, que às vezes, sabemos nós, não passa de um verniz da sociedade. Vemos nós que quantos dos nossos irmãos que se interrogam sobre o que são, chegam a uma conclusão um tanto quanto falsa. Quem eu sou? E dizem, eu não sou nada, eu sou um lixo. Falsa humildade. Esse conceito é um conceito depressivo e pessimista e não tem nada a ver com humildade. Recordando-nos de Jesus, o ser mais humilde, que já palmilhou, já passou sobre a terra e nunca se considerou lixo. Desta forma, queridos irmãos, através da iluminação íntima, busquemos então, neste próximo ano que está por nascer, estabelecer uma hierarquia de valores internos que sejam capazes de governar com segurança nossas mentes, nossas emoções e, logicamente, o nosso corpo. Deixemos que a dignidade, a honradez, a humildade, a justiça e outras virtudes orientem os nossos passos, implantando então definitivamente o reino dos céus nas fibras mais sutis dos nossos espíritos, de nós, espíritos imortais que todos somos. São os votos de todos nós, para esse ano que está para nascer, que possamos transcender o homem velho, que possamos depositar para Jesus em suas mãos o nosso coração, que possamos desta forma, queridos irmãos, trabalhar aqueles valores que realmente importam, aquele tesouro, e para que possamos fazer brotar em nosso íntimo o reino de Deus, o reino dos céus, que o Cristo já há mais de 2000 anos nos tem trazido. E assim, para encerrarmos a nossa conversa desta noite, desejando os votos de feliz ano novo, de paz em todos os corações, parafraseamos então Hanan no início da nossa conversa, e possamos dizer e ouvir neste próximo ano, em nosso íntimo, em nossos corações, a voz do Mestre Jesus nos perguntando, ou perguntamos, Galileu, o que fazes em meu íntimo? E que possamos ouvir em nossos corações a resposta de Jesus. Passo por teu coração, buscando a fundação do reino de Deus. Que a paz do Mestre Jesus brote em todos os corações. Que possamos voltar aos nossos lares esta noite imbuídos dessas reflexões. Que possamos levar os fluidos de paz deste ambiente de amor. E assim, em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade aqui presente, que nos dá a honra de estar conosco, possamos dizer, obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, por tudo aquilo que sou, por tudo que tenho. Não tenho muita coisa, Senhor Jesus, mas o que tenho deposito em teu coração, em tuas mãos. Muita paz, muita luz. Obrigado, Jesus, e obrigado aos senhores e às senhoras pela paciência. Muita paz.